Um homem de verdade, uma mulher de verdade, que acreditam no Criador de todas as coisas. Ele procura o caminho do Senhor, o caminho da salvação, da vida eterna. E ele vai se deparar com a Bíblia e com as igrejas católicas e protestantes no Brasil. Vai começar agora uma grande corrida. Ele vai cursar seminário, alguns deles que têm vocação para serem líderes, e outros vão começar a estudar, pesquisar. E uma das formas mais prejudicativas para essas pessoas é eles quererem aprender ouvindo a doutrina no culto de ensino, ouvindo de pregadores que gravam nas mídias e que vão pregar nas igrejas. E, enfim, mesmo com os professores de escola bíblica dominical ensinando, e mesmo com os teólogos ensinando a teologia da cartilha, do sistema, da denominação, não tem como as pessoas aprenderem a verdade. Não tem como. Porque, pode observar, tudo que é ensinado pelo pastor é ao contrário da Escritura. Se Paulo disse, nós somos carta lidas e não temos necessidade de carta de apresentação, os líderes vão usar carta de recomendação e apresentação. Se Paulo falou, cada um contribua com alegria, não com tristeza como tendo necessidade. Deus ama quem dá com alegria e Deus vai fazer superabundar para que, tendo sempre, possa sempre fazer isso. Como está escrito, deu aos pobres. Eles não vão dizer deu aos pobres, eles vão dizer que é para dar para eles. Se o profeta Malaquias falou para os sacerdotes pegarem o que tinha, que já tinham ouro e prata, e repartirem com os pobres, e por não estarem fazendo, estavam roubando a Deus, toda a nação representada pelos sacerdotes que roubavam no dízimos, nas ofertas alçadas, com a alça da bolsa que estava na mão, não dos pobres, mas deles que eram os líderes. Então os pastores vão ensinar que é o povo que não dá dinheiro para os pastores brasileiros que estão roubando. Então é tudo o contrário. E repito, o homem servo do Criador e a mulher, uma mulher de verdade, quando vai entendendo essas coisas, quando vai aprendendo essas verdades, não pode permanecer na mentira. Você pergunta a qualquer crente, quem veio para matar, roubar e destruir? Eles respondem prontamente, é o diabo. Porque o diabo do pastor ensinou dizendo que era o diabo, mas não é. Quem veio para matar, roubar e destruir foram os pastores e padres, chamados de mercenários e lobos. Jesus disse em João capítulo 10, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, que sou eu mesmo a porta, eu sou a porta, mas sobe por outra parte, usando Davi, usando Salomão, usando Moisés, usando Jó, usando Abraão, usando José, os que reinaram, os que enricaram, os que se rejuvenesceram, os que receberam tudo de volta. O que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus até disse, eu sou o pastor das ovelhas, e todos os que vieram antes de mim, ou seja, os que tiveram rebanho, foram ladrões e salteadores. Mas Jesus, então Moisés, roubou a glória de Deus? Claro que sim. Quando a mulher adúltera foi levada para Jesus, e Jesus disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra, porque eles disseram, a lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Mas a lei de Deus dizia o quê? Não matarás. Então, Moisés pegou 10 mandamentos e transformou em 613 mandamentos, ou seja, o Talmud. Ele criou um código de lei, o Talmud, e contradizia o mandamento de Deus. E o que Jesus trouxe? O mandamento de Deus. Se você observar, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares de gerações, aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. E começa dizendo, para amar o próximo, e se você observar, são 2 mandamentos. Toda a recomendação para não cobiçar a mulher do próximo, as coisas do próximo, não matar o próximo, é exatamente amar o próximo. Então, é só amar o Criador, amar o próximo. Só que Moisés criou tantas leis, que eu já repeti aqui, estou sendo redundante. Ele disse, se você pede o teu filho para
trabalhar para você e ele disser, não quero, leve ele até os anciãos de Israel, apresente ao povo e apedreje ele. Isso era Moisés. Olha que extremo. Isso não foi o Criador que fez isso. Então está hoje, por exemplo, tem os islâmicos, tem árabes, tem tanta gente violenta usando o nome de Deus, dizendo que foi Deus e não foi Deus. É igual o Miguel da vida pregando nas igrejas, dizendo que Deus revelou. É igual a Bispa Nadir. A Bispa Nadir dizendo que foi no céu, foi no inferno, e viu o Bolsonaro no inferno, e já viu Lula chegando no inferno, e viu Lula sendo espetado no estômago, e viu fulano e beltrano. Não é verdade, não é dessa forma. Não é dessa forma. Mas ela fala muita coisa, é a mulher de Deus. Não, todos são de Deus. Todos são cheios de revelações, de tanta coisa, passando credibilidade, mas não são. Assim eram os fariseus. Os fariseus tinham uma estola sacerdotal, tinham um quipá na cabeça, tinha o peitoral de onix, tinha versículos escritos na roupa deles, tinha cara de quem estava jejuando, falava manso com quem era muito santo, que já comia manjares do céu, e não era nada daquilo. Indo direto ao ponto, um servo do Criador e uma serva do Criador, ao eles conhecerem a verdade, eles querem essa verdade, e para isso vão iniciar uma sequência de renúncias. Vão acabar renunciando à instituição, que tem a sua fundação maçônica, a sua fundação das trevas, das sociedades secretas. Vão acabar confrontando o ensino da religião com o ensino da própria Escritura. A Escritura, que ao invés de ser Bíblia Sagrada, já é sangrada, já mexeram tanto. Mas você encontra a palavra do Pai ali. Você encontra, mas já é muito rara, devido às muitas traduções. E os estudiosos sabem que foram 400.000 alterações no texto. Então, além disso, ainda não se pode ouvir toda a verdade por conta dos líderes. Aí, enfim, todas as denominações evangélicas do Brasil e do mundo, elas são seita. A gente chama de denominação porque a palavra cernere, no latim, que é selecionar, cortar, separar, direcionar, é a seita, é a religião. A religião, o que as pessoas fazem? Eles pegam uma sequência de versículos da Bíblia, selecionam, fazem uma heresia, uma seleção, uma seita, e agora passam a ensinar aquilo. Então, as denominações referem-se a nomes criados para cada fé. Deus é amor, Assembleia, Batista, Universal, Mundial, a da Graça. Então, cada uma tem uma denominação, mas cada uma tem uma ordem. Eles têm um credo que eles rezam, que são partes extraídas da Escritura. Isso é uma seleção, isso é uma seita. Então, nesse ponto, todas as denominações são seitas. Eu não conheci uma igreja que dissesse, olha, a gente pega a Escritura e tudo que está aqui a gente fala. O que for verdade a gente fala. Não. Sempre ouvi dizer, olha, aquilo que é revelado é para os homens, o que é oculto é para Deus. O que você não entende não entra no assunto. E qualquer um assunto que fugisse da cartilha da Assembleia, que fugisse do credo, eu sempre ouvi alguém dizendo, olha, irmão, não entra nessas doutrinas não, tá? Que tem umas doutrinas aí que os adventistas entram, que os batistas tradicionais entram, mas nós da Assembleia, nós cremos diferente, ou seja, nós temos uma cartilha aí. As arquiteturas das igrejas evangélicas, elas desde o início são arquiteturas maçônicas. E vocês veem que o templo, a frente do templo, na verdade, fica sendo os fundos. Os fundos do templo fica sendo a porta de entrada, que é a frente, e agora a frente fica sendo o altar, onde as pessoas estão de costas para o que seria a frente da igreja, que agora está sendo a frente, onde o pastor está lá na frente, irmão, com os obreiros, não, está nos fundos, não é a frente, e os fundos agora ficam sendo a porta de entrada. Esse é o modelo mitraico, é o modelo das sociedades secretas, é a mesma coisa, por aí você vê. Ezequiel viu isso no templo de Salomão, que a frente era o fundo, e os sacerdotes estavam de costas do lado do altar, pro altar, entende? A maçonaria, ela lidera
todas as denominações. Há muitos que são envolvidos no corpo da igreja e há muitos líderes que são, e algumas igrejas que não têm os líderes como maçons, eles têm a cobertura maçônica, eles têm poderes, banqueiros, pessoas que trabalham no país e que estão acima deles e eles obedecem. Não devem nem falar nada, ficar caladinho, quietinho, até porque com a boquinha fechada eles recebem bastante grana por isso. Os maçons, eles trouxeram a cultura deles para as igrejas. O que aconteceu, um dos exemplos, Martim Lutero foi apoiado pela maçonaria da época, os Cavaleiros Templários. O Papa de Roma, ele andou excluindo da fé católica todos os maçons. Então, a maçonaria, ela não quer ir para a Igreja Católica, ela não quer ir. Os maçons, além de não quererem ir para a Igreja Católica, também não querem ir para o alto e o baixo espiritismo, porque para eles têm um espírito maior, o espírito do Gadu, do grande arquiteto do universo, eles não querem. Então o que eles fazem? Eles vão para o protestantismo, sempre foi assim. Muitos fundaram igrejas no início, outros assumiram já sendo maçons, e sempre foi assim. O que eu estou dizendo, o que é comprovado, é que essa fé que você pratica e você professa, você não está servindo ao Criador, como os maçons dizem, grande arquiteto do universo. Os maçons, eles têm uma ordem com eles. Para ser maçom tem de ter uma religião. E adivinha, a religião mais cotada e mais cogitada é cristianismo. Então, para ser maçom tem de ter uma religião e então cristianismo. Mas desde Constantino, o cristianismo já era falso. Antes de Constantino, o cristianismo verdadeiro, do primeiro e do segundo século. Para você que só gosta de falar e reclamar, eu digo o seguinte, dá uma pesquisada, procura saber como era a igreja do segundo século, do primeiro século. Vai tu e faz a mesma coisa. E estarás no caminho certo, se acreditas no cristianismo, se querem servir ao Criador de verdade. Quero que vocês vejam esse vídeo que eu vou apresentar para vocês. É um vídeo pequeno, um vídeo simples, e vocês vão dizer nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo. Sola Friends é o nome do canal. Vou deixar o vídeo original na descrição do vídeo, e aí vocês vão constatar isso que eu estou falando aqui, que vocês já conhecem, eu já tenho falado bastante nesse canal. Que o Pai abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço em todos, estamos juntos, até o próximo vídeo. O @DirceuAlves3564, ele perguntou assim, porque eu vou perguntar isso por quê? Porque o pastor João Flávio é pastor de uma igreja batista, Sim. Igreja Batista do Jardim Laranjeiras. Sim. Tá, ele Quinta Igreja Batista de Rio Preto ou Igreja Batista Jardim Laranjeiras. É a quinta igreja? Quinta igreja. Tá, maravilha. A maior seita é a Batista, fundada por maçons. Isso é verdade? Isso é uma falácia do irmão Dirceu? Não é totalmente mentira isso que ele acabou de falar. Se você for lá hoje em Santa Bárbara do Oeste, onde foi a primeira capela batista, que até hoje é no meio de um pasto. Você vê, hoje você tem que andar 20 minutos no meio de uma estradinha de terra para chegar lá, na fazenda que tem esse cemitério. E lá em Santa Bárbara do Oeste nós temos a primeira capela. Parte desses cristãos eram realmente maçons. Hoje quem cuida do lugar é um católico maçom. Tem um grande pino do maçom em frente da igreja, da capela, e dentro da capela está cheio de símbolos maçons. Então, realmente, esta primeira leva de protestantes que chegaram aqui eram maçons. Então, os missionários que vieram, o Simonton era maçom da presbiteriana, porque essa capela lá em Santa Bárbara do Oeste é assim, ela foi a primeira igreja batista no Brasil, ela foi a terceira igreja presbiteriana no Brasil e a quarta ou segunda igreja metodista no Brasil. Tudo nessa capela? Tudo nessa capela, porque era um cemitério, a capela era pública, cada dia tinha um culto. Sim. E os protestantes não tinham muita liberdade. Eu já fiz um vídeo, mas deixa eu explicar por que a maçonaria ela se envolve tanto com os protestantes no Brasil. Quero deixar bem claro que os 2 primeiros missionários batistas não eram maçons, mas havia muitos maçons entre os batistas.
Se você for lá em Santos, por exemplo, que eu já estive lá, e no Rio de Janeiro também, essas cidades mais históricas, né? São Vicente e tal, lá na Bahia deve ter também, você vai ver a frente da Igreja Batista com os pinos, com a arquitetura maçônica. Você observa que ali tem a mão da maçonaria. Aqui em Rio Preto tem uma igreja, não sei se é a Presbiteriana Independente ou a Presbiteriana do Brasil, que tem um esquadro e compasso na frente da igreja em relevo. Eu acho que não é do Brasil, não. Eu acho que é a Independente. Sim. Né? E logo a Independente, que tem no seu estatuto, a única igreja que eu conheci na história, e a nossa local também tem, que proíbe ter membros maçons dentro da sua instituição. Porque a Presbiteriana se dividiu em 1906, nasce a Presbiteriana Independente por causa da maçonaria. Eles rompem com a Presbiteriana do Brasil. A Presbiteriana do Brasil demorou 100 anos para entender que a Independente estava certo. E liderados pelo Augusto Nicodemos, pelo Hernandes Dias Lopes, em 2006, a Igreja Presbiteriana do Brasil proíbe reverendos. Proíbe reverendos. Eu li um trechinho disso aí. Proíbe reverendos. Os membros ainda tem gente maçom lá, tal. Embora tem muito reverendo também maçom ainda. Mas, oficialmente, a igreja proibiu. Isso está lá, é uma grande celeuma ainda hoje. Nós estamos em 2023 e ainda é uma grande celeuma dentro da igreja. Voltando para os batistas, então, Sim. porque ele perguntou da igreja batista, então tá. O que acontece no Brasil? Primeiro que no mundo a maçonaria, ela nasce na Inglaterra com um reverendo Anderson, que era presbiteriano, e um anglicano, que eu não me lembro o nome dele, que é francês, é bem difícil o nome dele. Então, nasce com esses dois indivíduos. Os landmarks, que são as regras maçônicas, foram criados pelo reverendo Anderson. Depois a maçonaria vai crescer, vai se envolver em questões políticas e em todas as religiões. Hoje ela é forte em todas as facções religiosas. Voltando aqui para o Brasil agora. O que acontece? Em 1860, há um rompimento na Itália com a ordem maçônica, porque os maçons italianos queriam a unificação do Estado italiano. E a Igreja Católica Romana tinha 4 estados, e ela sabia, se todos os estados se unissem e fosse virar um país, porque a Itália não era um país até então, era só uma confederação de estados independentes, aquilo ia fazer o Papa perder várias posses, tanto que ele ficou só com o Vaticano, que é um ovinho. Então, o que acontece? O Papa, nesse momento, é declarado infalível, e logo depois da sua autoproclamação como um semideus infalível, isso nos seus decretos, não na sua pessoa em geral. Ele, então, exclui os maçons da igreja. Esses maçons da igreja excluídos são em todo o mundo, não é só na Itália. Aqui no Brasil, nós tínhamos os brancos, os senhores de engenho, né? Os senhores das casas grandes, os africanos, os que vieram da África como escravos, né? E as pessoas mais pobres. E havia muito pouca igreja para essas pessoas maçons, ricos, congregarem. Sim. O Dom Pedro II era maçom último grau 33. Inclusive, o Brasil, depois do Egito, é o país que mais tem múmias, porque o Dom Pedro II comprava um monte de múmias. Onde ele viajava, ele achava uma múmia, ele comprava. Voltando aqui, então, aí, o que acontece? Diante desse fato, dessa exclusão dos maçons, isso afeta o Brasil. Esses ricos agora vão congregar onde? Porque o Landmark, não sei se é 21 ou 22, diz o seguinte: o maçom, independente da religião, ele pode ter a religião que ele quiser, mas ele é proibido de não ter uma religião. A pessoa que não tem fé religiosa é chamada de ignorante, de louca, de obtusada. A doutrina maçônica sataniza essas pessoas. Então, o que acontece? Esses indivíduos tinham que ir para uma igreja. Eles vão para o centro de macumba? Não. Não podem voltar para a igreja católica. Para onde eles vão? Vão para o protestantismo. Por que não foram, no primeiro momento, para as igrejas pentecostais e neopentecostais? Porque não tinha tais igrejas no Brasil. Sim. Tinha o quê? Presbiteriana, metodista, batista. Então, eles vão investir, vão se tornar membro destas instituições religiosas e vão acabar investindo. E, ao investir, vão trazer também a sua cultura maçônica para dentro da igreja. Isso custou e custa muito caro para nós até hoje. A Igreja Batista, por exemplo, nós não aceitamos a maçonaria nem entre os membros, nem entre os reverendos ou pastores.
Há várias igrejas locais, como a minha e a nossa associação aqui na nossa região, não aceita a maçonaria e é explícito. Tá? Mas dizer que a maçonaria ainda não tem influência nas igrejas, tem. Lembrando que a maçonaria é como se fosse uma erva daninha.